Glória a Deus. Cumprimento a todos capazes do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria estar aqui, ministrando a palavra do Senhor. Já quero agradecer essa oportunidade, a pastora Lena que nos fez o convite ontem. E eu falei assim, Senhor, e agora? O que eu vou ministrar, né? Mas o Senhor, Ele soprou algo aqui no meu coração. E eu quero ser rápida e simples naquilo que o Senhor falou comigo. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 2. Glória a Deus. Samuel, capítulo de número 2, verso de número 18. Amém? E diz assim: Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente dessa mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Amém? Glória a Deus. Você pode colocar sua Bíblia no seu assento? Eu quero adorar ao Senhor. E eu creio que é um louvor que a maioria conhece. E nós vamos louvar numa só voz. Que nós estamos firmes na promessa do Senhor. Quem está firme aqui na promessa do Senhor? Não, está fraco. Quem está firme aqui na promessa do Senhor Jesus? Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Você pode cantar? Firme, ó Deus, está o meu coração, eu continuo olhando para ti. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas
de luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode ler comigo novamente 1 Samuel capítulo 2, no verso de número 19, que diz assim: e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Amém? Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Aleluia. Quando nós lemos a história em 1 Samuel, nós nos deparamos com uma história já muito conhecida, muito pregada e muito falada. A história sobre Ana e Samuel. A Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre de Ana e por isso ela não gerava. E ela foi orar ao Senhor. Ela subia de ano em ano para adorar ao Senhor. Ela de ano em ano junto com a sua família para sacrificar ao Senhor. E ali ela ia de ano em ano, mas nada acontecia. Mas num determinado momento, ela se sentiu tão afligida, tão aflita, tão angustiada, que ela subiu para sacrificar ao Senhor, para adorar ao Senhor, e ela vai entrar para o templo. E ela vai ter um particular com Deus. Ela vai ter um momento em que ela vai se encontrar com o Senhor, vai ter um momento em que ela vai ter aquele encontro com Deus. E ela vai começar a orar ao Senhor, e a Bíblia diz que ela ora e chora amargamente, e ela faz uma petição ao Senhor. Ela pede e fala assim: Senhor, se o Senhor me deres um filho varão, sobre a cabeça dele não passará navalha, ele não beberá bebida forte, nem vinho, mas eu entregarei ele à casa do Senhor. E ela faz essa petição e continua ali orando ao Senhor. E logo depois disso, a Bíblia diz que Eli vai encontrar com ela e vai dizer que ela sai daquele templo, ela vai se alegrar com a sua família. E a Bíblia vai dizer: e o Senhor visitou a Ana. E o Senhor se lembrou de Ana. E Ana ali, ela vai gerar Samuel. E ela gera Samuel, e Samuel tem em seu ventre, e ela vai dar à luz. E o que eu quero aqui frisar nessa noite não é somente a história de Ana com Samuel, ela gerando Samuel. Mas o que eu quero frisar nessa noite é o sustento da promessa. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: o difícil. Fala com força: o difícil não é gerar a promessa, mas é manter a promessa viva. O difícil é manter
promessa de pé. O difícil é manter a promessa viva. No capítulo 2, no início, no capítulo 1, nos versículos finais, ele vai dizer que depois que ela dá a luz a Samuel, ela vai amamentar. A amamentação é nutrir aquilo que foi gerado. E é força e energia que sai da mulher quando ela amamenta. Eu quero que você entenda isso. Há todo para que ela consiga amamentar o seu filho. Quando o seu filho está bem, o leite é de um jeito, quando ele está doente, o leite é de outro. Para que o filho receba os anticorpos necessários para que venha combater aquela doença, aquela enfermidade. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que no momento em que você gera, a dificuldade é de manter de pé aquilo que foi gerado. É de manter vivo aquilo que foi gerado dentro de nós. Não importa se é filhos naturais ou se é algo espiritual ou uma promessa que o Senhor colocou em nossa vida. O difícil não é gerar essa promessa, apesar das dificuldades. Porque toda gestação ela tem a sua dificuldade. Mas a dificuldade não está no gerar, a dificuldade está em manter de pé a promessa. Manter viva a promessa. Por quê? Porque você vai precisar nutrir para manter de pé. Você vai precisar dar a sua energia. Você vai precisar dar a sua vida. Você vai precisar dar o seu tempo para permanecer a promessa de pé. Ela está dando a sua energia, ela está dando a sua vida. A gente sabe das mulheres aqui que amamentaram e que amamentam, a fome que a mulher sente para poder nutrir o bebê. Ela precisa abastecer-se para ela poder nutrir um outro corpo. E o que o Senhor ele está falando aqui comigo e contigo, Ana, ela não somente gerou, mas ela se abasteceu para fazer viver a promessa com qual ela tanto orou. A promessa a qual ela tanto orou e buscou por aquilo. Porque a Bíblia vai dizer que ela vai ficar amamentando o menino por 3 anos. Ela vai amamentar aquela criança. E depois Eucana vai continuar sacrificando. Enquanto ela está nutrindo, Eucana está sacrificando ao Senhor. Você está entendendo? Enquanto Ana estava nutrindo, Eucana estava sacrificando. Enquanto Ana estava cuidando da promessa, Eucana estava adorando para que a promessa permanecesse de pé. Eucana não ficou do lado somente de Ana, no lado carnal, mas ele estava ali do lado espiritual, sustentando ela através da sua adoração. Aleluia! E a Bíblia diz que então ele vai chamar Ana, fala, Ana, vamos para sacrificar. Aí ela vai dizer, ainda não chegou o tempo. Eu vou amamentar, e quando eu deixar de amamentá-lo, eu subirei para entregá-lo ao Senhor, e lá ele ficará para sempre. Aí a Bíblia vai dizer que chegado o tempo determinado, ela deixa de amamentar, e ela vai pegar Samuel, vai pegar 3 novilhos, e vai levar para o sacerdote, vai sacrificar ao Senhor, vai adorar ao Senhor e vai entregar um menino a Eli. E vai dizer, por este menino orava eu. Por este menino orava eu. Ela está dizendo, eu gerei, eu nutri, eu sustentei,
mas agora eu entrego. Só que ela cruzou os braços? Não. Porque no versículo ao qual nós lemos, no capítulo 2, vai dizer que de ano em ano, ela subia para entregar a túnica para Samuel. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele, nesse momento, em que você tem que sustentar a promessa, é que bate cansaço. Porque quantas vezes a gente, mulheres que amamentaram, eu falo isso por mim, que muitas vezes a gente está amamentando de noite e a gente cansa e dorme. A gente cochila. A gente aprende a comer amamentando. Mas o cansaço bate. Porque muitas vezes a gente passa a noite em claro, amamentando de novo. Muitas vezes a gente não consegue dormir direito. E o cansaço bate, o desânimo bate. Aí começa a bater o desânimo, aí você olha e fala, está na hora de desmamar. Está na hora de desmamar. Porque eu estou cansada. Porque eu estou cansada. E muitas vezes é assim que acontece na minha e na tua vida espiritualmente. A promessa, ela vem. Muitas vezes a gente está vivendo na promessa. Mas o cansaço chega no momento da gente nutrir. A gente vivendo a promessa. Muitas vezes cansa de nutrir. E é nessa hora que o inimigo vem para minar. É no momento do teu cansaço que o inimigo vem para minar o teu coração. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele, o inimigo não está nem aí com as tuas conquistas, mas ele está olhando o quanto você está de pé para alcançar a promessa. E ele fica na espreita, sabe o quê? Só esperando o momento que você vai estar vulnerável. Ele só vai esperar o momento em que você está vulnerável. Sabe para quê? Para colocar o desânimo no teu coração. Para arrancar a tua felicidade. Para arrancar o teu prazer. O casamento que você tanto orou e você tem que nutrir dia após dia, vai bater o cansaço no decorrer dos anos. Aí quando bate o cansaço, aí o inimigo vem para tirar a tua alegria de estar dentro do teu lar. Tirar o prazer de ver o teu esposo, a tua esposa feliz. Tirar a alegria de estar com os teus filhos. Aí você olha e fala assim, tudo que eu queria nesse momento era sumir. Desaparecer. Não queria estar dentro dessa casa. Por que foi que eu casei mesmo? Porque no momento da sua vulnerabilidade, o inimigo já lançou a seta. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele, e o Senhor nos trouxe aqui hoje para lembrar que não é tempo de desanimar, mas é tempo de continuar a nutrir. Aleluia! É tempo de continuar a nutrir. Esse casamento que você está, não foi o menino que você orou ao Senhor. Esse filho que você tem, não foi o menino que você orou ao Senhor, a petição que você pediu. Esse emprego que você está, não foi a petição que você pediu ao Senhor. Por que desanimar agora? Não, agora é momento de nutrir. É momento de você olhar a alegria que foi gerar. A alegria que foi estar com a promessa nos braços e continuar nutrindo. Aleluia! Por isso que no decorrer dos anos, Abacuque, ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos.
E no meio dos anos a notifica. Por quê? Porque é no meio dos anos que bate o cansaço. É no meio dos anos que a gente quer parar ministério. É no meio dos anos que a gente quer parar de fazer aquilo que o Senhor fez a gente gerar. É no meio dos anos que a gente começa a tirar, a não sentir mais prazer em fazer aquilo que tanto nos dava alegria. É no meio dos anos. Porque o tempo começa a nos fazer cansar. Mas o Senhor, Ele sempre nos dá um alerta. Ei, não é momento de parar, é momento de avivar. É momento de avivar. Sabe por quê? Enquanto você está orando, enquanto Ana está buscando, enquanto Ana está orando, ela está tendo reserva para no momento do desânimo, para que no momento do cansaço, a reserva venha fazer efeito sobre a sua vida. Ei, os tempos em que você está orando não é em vão, porque quando chegar o tempo do cansaço, quando chegar o tempo do desânimo, o Senhor vai te acender a luz. Ei, filho, precisa acender a lamparina de novo, precisa acender a lamparina de novo, desce azeite nessa lamparina. Aleluia! 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 Em Provérbios capítulo 13, no verso de número 12, ele diz assim: Provérbios capítulo 13, verso de número 12. A esperança demorada, ela enfraquece o coração. Mas o desejo chegado é a árvore da vida. Eu vou repetir. E algumas traduções vai dizer: a promessa tardia, ela entristece o coração, mas a palavra cumprida, ela é vida. O que o Senhor, Ele está dizendo para você nessa noite é que Ele está cumprindo promessa somente para alegrar o teu coração. Aleluia! Pode estar tardando e por isso o teu coração fica entristecido, porque você acha que Deus está tardando. Mas em 2 Pedro vai dizer que Deus não tarda, mas Ele é longânimo para fazer acontecer a promessa sobre a minha e a tua vida. Aleluia! Aleluia! A gente entristece o coração porque acha que Deus está demorando. Mas Deus não demora. Ele vai tratando com a gente no processo. Ele vai cuidando de nós no processo e a gente não entende. Ele vai fazendo a gente ter reserva dentro de nós para quando chegar o tempo de dar à luz a promessa, a gente conseguir nutrir. Porque se não tiver força antes, quando chegar a promessa, para. Quando chegar a promessa, se afasta. Quando chegar a promessa, não tem força para nutrir ela. Porque eu repito, o problema não é gerar, apesar das dificuldades. Mas o problema é manter vivo aquilo que foi gerado. Porque manter vivo aquilo que foi gerado leva tempo. E o tempo pode ser o nosso amigo, como também pode ser nosso inimigo. Vai depender do que a gente faz com o tempo. Se a gente usa o tempo para garantir reserva, ou a gente usa o tempo para não fazer nada. Vai depender de como a gente usa o tempo. E enquanto nós estamos no tempo de gerar, o Senhor, Ele está dizendo, vai se fortalecendo. Vai abastecendo a reserva. Vai abastecendo a reserva, como foi dito aqui. Enquanto tinha vasilha, o azeite foi descendo. Enquanto foi tendo reserva, o azeite foi vindo.
Quando a reserva acabou, quando as vasilhas acabou, o milagre se encerrou. Enquanto tem reserva, ainda tem milagre acontecendo. E muitas vezes o milagre é a gente se manter de pé. E muitas vezes o milagre é a gente se manter de pé. No decorrer do tempo. Sabe por quê? Porque quantas pessoas começaram com você e pararam no meio do caminho? Quantas pessoas estavam orando com você por um propósito e o propósito não chegou e eles cansaram? A Bíblia mesmo diz em Atos capítulo 2 que estavam reunidos no mesmo lugar. Mas muitos cansaram e foram embora. E ficaram ali 120. E eles se cansaram, mas eles não pararam de buscar. Se sentaram. Mas não é porque eles estavam sentados que eles estavam sem fazer nada. Eles estavam sentados clamando ao Senhor. E enquanto eles clamavam, o Senhor veio como um vento forte, veemente, impetuoso naquele lugar e encheu aquele lugar de línguas repartidas como que de fogo. O cansaço muitas vezes pode bater. E nós muitas vezes vamos poder nos sentar. Mas o Senhor, Ele vai falar como Ele falou para Elias: ei Elias, come deste pão e bebe dessa água, porque muito longo é a sua jornada. Ao tempo de você descansar, mas descanso não quer dizer que você vai ficar sem fazer nada. O descanso quer dizer que você vai ficar guardado debaixo das sombras do Onipotente. Mas você vai continuar clamando, vai continuar orando, porque a oração traz o descanso, o clamor traz o descanso. Mas isso não pode te impedir de nutrir. Aleluia. E o que eu quero trazer para você nessa noite é simples. Não deixe de nutrir aquilo que foi gerado dentro de você. Pode vir o cansaço, e muitas vezes a gente cansa, irmão. Muitas vezes a gente cansa, muitas vezes a gente se pergunta para quê, por quê. Aí daqui a pouco você está lá fazendo de novo. Está lá no mesmo lugar de novo. Porque foi algo que o Senhor gerou no teu coração. E quem tem intimidade, quem tem relacionamento com Deus, tem reserva. Quem tem relacionamento com Ele, tem reserva. Porque no momento do cansaço, Ele sempre vai mandar um pedaço de pão e um copo de água para você beber. No momento do teu cansaço, Ele sempre vai levantar um Arão e um Ur para segurar os teus braços. No momento do teu cansaço, Ele sempre vai mandar uma Ruth para pegar as espigas que ficaram no meio do caminho para te ajudar. Quem tem relacionamento, tem reserva. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: se você tem relacionamento, você tem reserva. Fala para ele: não tenha medo de usar a reserva. Porque a reserva é para ser usada no momento da emergência. No momento que você está precisando de socorro. No momento que você está precisando de ânimo, você vai gritar: Senhor, me socorre. Senhor, eu tenho reserva contigo, Senhor. Renova minhas forças. E o Senhor, Ele sempre vem com um óleo novo. Ele sempre vem com azeite novo, vem com odre novo sobre a nossa vida para trazer o renovo que a gente precisa.
Ele vem com uma ideia nova. Às vezes a gente está desanimado e ele, uma ideia nova, vou fazer diferente. É o Senhor animando o teu coração. Cada algo novo que brota no momento de desânimo, é o Senhor derramando um pouquinho dele da reserva na tua vida. Da reserva que você tem. E ele dizendo, filho, continua. Não para. Não para. Não foi o que você pediu. Você não orou. Você orou por esse ministério. Você orou por esse filho. Você orou por esse casamento. Você orou por esse trabalho. Não pare agora. Não desista agora. Porque é o que o inimigo quer, que você pare. Pare de lutar pelos seus. É o que o inimigo quer. Que você desanime, que você pare. Porque ele veio para matar, roubar, para matar. Ele vem para matar a tua esperança, para roubar a tua alegria, para roubar o teu prazer de viver. Mas o Senhor Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. O que o Senhor tem para mim e para você não é pouco, é muito. O que o inimigo vem para roubar, Deus vem para te dar em dobro. Aleluia. Tire o foco do problema. Tire o foco da falha. Mas foque na alegria de nutrir aquilo que foi gerado. Foque na alegria de estar com as promessas, de estar vivendo as promessas de Deus. Não pare de nutrir. E para encerrar, em 2 Samuel, ele vai dizer: e Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao e voltavam para o seu lugar. Aí o versículo 21 vai dizer: visitou, pois, o Senhor a Ana. E concebeu. E teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante da presença do Senhor. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: você não tem ideia da grande obra que Deus vai concluir na tua vida enquanto você está nutrindo aquilo que foi gerado. Aleluia! Enquanto Ana estava sustentando Samuel, com as suas túnicas, o Senhor estava visitando o ventre de Ana. Porque foi o que ela pediu. Foi o que ela orou. No cântico de Ana, ela vai dizer: o Senhor faz a estéril habitar entre filhos. Ele enriquece, ele empobrece, ele faz do monturo o necessitado e faz assentar no meio dos príncipes. Ela vai cantar ao Senhor dizendo: ele dá a vida e ele tira. É ele que faz. E enquanto ela estava cantando, enquanto ela estava adorando, enquanto ela estava sustentando Samuel, o Senhor estava visitando o ventre dela. Enquanto você está nutrindo, o Senhor está visitando as petições que você pediu ao Senhor. A gente acha que é pouco. Mas imagina ela todo ano ela ter que subir.
ela ter que preparar, ela costurava. Ela passava o tempo todo costurando as roupas em que o filho iria usar durante o ano. Mas enquanto ela estava sustentando, o Senhor estava visitando as suas forças. Enquanto ela estava sustentando, o Senhor estava visitando. Ela não deixou de sustentar. Enquanto ela estava em vida, ela todo ano subia para levar túnicas para seu filho. E ela não ia sozinha. Aí imagina, a cada ano ela ia subindo com uma bênção diferente. Porque a cada ano que ela subia, ela ia levando um irmão para Samuel. Cada ano que ela subia, ela ia entregar, ela ia nutrir, ela ia sustentar, mas ela ia levando as bênçãos que ela adquiriu durante aquele ano. E toda vez ela ia adorar ao Senhor, por aquilo que o Senhor tinha feito na sua vida. Ei, não pode ser diferente na minha e na tua vida. Nós precisamos nutrir aquilo que foi gerado dentro de nós. Apesar do cansaço, apesar do esforço, e muitas vezes a gente vai ter que ir além das nossas forças. Muitas vezes a gente vai ter que ir além do nosso cansaço, para sustentar, para nutrir aquilo que foi gerado dentro de nós. Mas a recompensa, ela é maior do que o cansaço. A recompensa, ela é maior do que toda essa luta. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, somente para nos lembrar que nós precisamos nutrir aquilo que foi gerado. Você pode se colocar de pé comigo nessa noite? Você vai ser boca de Deus para essa pessoa que está do seu lado. E você vai dizer para ela, é tempo de você começar a nutrir esse casamento que você orou. Esse filho que você orou. Esse trabalho que você orou. Esse ministério que você buscou. É tempo de você começar a nutrir. Você crê nessa noite? Que apesar do cansaço, o Senhor está nos levantando nessa noite para nutrir aquilo que foi gerado em nós. Porque não foi gerado uma coisa só, foi gerado várias. Assim como Ana não gerou somente Samuel, ela gerou outras bênçãos. Assim é na minha e na tua vida. A gente não vai gerar uma promessa só, vai gerar várias. E todas elas precisam ser nutridas. E todas elas precisam ser sustentadas. E no momento da nossa fraqueza, o Senhor é aquele que nos dá força. Amém? Agora você vai procurar alguém aí perto de você. E você vai pegar na mão dessa pessoa. Procure alguém aí perto. Você vai falar para ela: enquanto eu adoro, você nutre. Enquanto você adora, eu vou nutrindo. Você está entendendo?